Boa noite. Tá com frio ou tá bom hoje, gente? Tá menos ruim, né, eu acho, né? Não sei se chega a tá bom, né? Para quem tem frio que nem eu sempre, então tá menos ruim hoje. Gente, vamos para a palavra de Deus. A gente está nessa série sobre esperança e sobre restauração. E um dos maiores livros sobre restauração na Bíblia é o livro de Neemias. E hoje eu quero falar sobre o capítulo 8 dele. Um capítulo muito bacana. E a gente vai começar, inclusive é o que esse texto ele vai nos ensinar, fazendo a leitura da palavra. Não vai ler o capítulo 7, porque a gente foi até o 6, aí eu fiz um resumão no culto passado, culto e ceia, de várias coisas que a gente tinha visto. Só que o capítulo 7, gente, vou pular ele por uma coisa muito simples, tá? Ele é um capítulo bem grande, e eu vou só colocar 2 versículos para vocês entenderem. Coloca o capítulo 7, versículo 7, pode colocar aí. Porque ele vai ler a lista dos que voltaram de Jerusalém, voltaram para Jerusalém, estavam no cativeiro e voltaram. Então, bota o 8, bota o 9, bota o 10, bota o 11, bota o 12, bota o 13, bota o 8, tá bem? Volta para o 8, porque vai ficar isso aí praticamente o capítulo todo. Então, a gente vai entrar aqui no capítulo 9 de Neemias. Hoje, a partir do versículo 1, vai nos trazer aqui um grande ensino. Até o capítulo 7, desculpa, é o 8, né? Não é o 9, é o 8. Até o capítulo 7, vai relatar sobre a reconstrução dos muros e das portas, sobre a restauração física de Jerusalém. E a partir do capítulo 8 agora, e é bem interessante, preste atenção. Estão comigo, gente? Estamos juntos, sim ou não? Então tá bom. A partir do capítulo 8, vai tratar agora da restauração espiritual, que é infinitamente mais difícil, acredite. Por quê? Porque construir um muro é físico. Refazer uma porta é físico. Até o capítulo 7, custou, eles tiveram que se esforçar, mas era físico. Era físico. E a partir de agora, começa um período de restauração espiritual. E a restauração espiritual, ela é mais difícil que a restauração física. Ela é mais desafiadora. Porque uma restauração física, ali cada um ia juntando um pouco do que tinha. Vamos trazer para os dias de hoje. Um tinha pedra, o outro tinha areia, o outro bancou cimento, o outro tinha madeira, o outro sabia trabalhar com a madeira, o outro tinha pá, o outro tinha vontade, e eles reconstruíram os muros em 52 dias e as portas. Só que agora vai começar um novo momento para eles. E esse é o momento da restauração espiritual. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Porque agora começa o momento deles buscarem a Deus. Até então, Neemias estava trazendo inspirado pelo Espírito Santo, trazendo para o povo, testemunhando, olha, a mão de Deus está comigo, a graça de Deus, o favor de Deus está comigo. Mas agora ele vai levar o povo agora para uma reflexão espiritual. E todo o povo se juntou como se fosse uma só pessoa na praça, na frente da porta das águas, e pediram ao escriba Esdras. Escriba era quem escrevia a lei. Naquele tempo não tinha uma copiadora, não tinha uma impressora. Naquele tempo e muitos anos depois disso também, né? A primeira impressora que vai existir, eu me esqueci o nome da cidade, na Alemanha, ela é a primeira editora, impressora, e sabe qual foi o primeiro livro que foi impresso? Você sabe qual foi? A Bíblia. O primeiro livro impresso foi a Bíblia. Interessante, mas só para título de curiosidade, lembrei agora disso. E o escriba, então, ele ficava escrevendo
aquilo que a lei dizia, aquilo que a palavra de Deus, aquilo que eles tinham da palavra de Deus dizia. Então Esdras era um escriba. Por que eu estou citando Esdras? Porque o livro antes de Neemias é o livro de Esdras. Na verdade, Esdras e Neemias, eles eram um livro só. Depois que foi dividido entre Esdras e Neemias. Então eles estão juntos, no mesmo período de tempo. E aí Esdras, pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor deu a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, das pessoas, que era constituída, preste atenção aqui, de homens, mulheres e de todos os que eram capazes de entendê-la. Ele leu em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia. Gente, ele só lia a lei, de frente para a praça, na frente da porta das águas, na presença dos homens, das mulheres e dos que tinham entendimento da lei. Todo o povo ouvia com atenção. Como é que o povo ouvia? Eu não gosto muito, mas a gente faz aqui de vez em quando. Olha para o lado e diz, ouve com atenção. Não precisa fazer. É chato, né? Todo mundo faz. Eu tento me regrar, porque eu acho um saco. Se eu estivesse ali, ia ter que olhar para o pastor Ronaldo e dizer, ouve com atenção. É ou não é assim? Meio murcho que a gente faz, né? Não acredito que ele vai pedir para fazer isso. Mas olha que interessante, todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei, versículo 4. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada, de madeira, um púlpito, construído para a ocasião. Ao seu lado à direita estava Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maazeias, e à esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias, Mesulão, Mussum, Didi. Esdras abriu o livro e todo o povo podia vê-lo, porque todo o povo via Esdras, porque ele estava num lugar alto. Ele abriu o livro. Agora olha interessante, tem algumas igrejas que fazem isso, e é em sinal de reverência, tá, gente? Com o tempo vira tradição, e daí não faz mais sentido. Mas pode ver que tem algumas poucas igrejas, que quando vão fazer a leitura da Bíblia, ou o povo permanece em pé, ou o povo se coloca de pé. Quando Esdras abre o livro, o povo todo se levanta. Bem interessante. E aí Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo fez o quê? Tu aí que é uma estátua engessada. Foi meio grosso agora, né? Tá, tu que é mais duro, ao menos no louvor, irmão, irmã, levanta a mão, adora a Deus, ergueu as mãos, o povo, e todo o povo, não foi um, não foi dois, e todo o povo fez o quê? Ergueu as mãos e respondeu. Olha, Esdras começou a orar, não a louvar. Esdras começou a orar e o povo fez o quê? Levantou as mãos e respondeu, que assim seja, porque amém significa assim seja. Então, sem louvor, mas diante da leitura da palavra, eles o quê? Adoraram ao Senhor, e prostrados, com o rosto em terra. E os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, passa esse aí, é muito nome lindo, super ideias de nomes, leram o livro da lei, interpretando, explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias o governador, aqui ele agora já é governador, Esdras o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Nada de tristeza e choro, pois todo o povo estava o quê? Chorando, enquanto
ouvia as palavras da lei. Neemias acrescentou: podem sair, comam bem, bebam vinho doce, repartam com os que não têm nada preparado, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a sua força. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque esse é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que não tinham nada preparado, e celebrar com alegria, com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes, os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudar as palavras da lei. Descobriram no livro da lei que o Senhor tinha ordenado, por meio de Moisés, que os israelitas deveriam morar em cabanas durante a festa do 7º mês. Por isso anunciaram em todas as suas cidades, vizinhas de Jerusalém, e em Jerusalém, e as pessoas saíram às montanhas, e buscaram ramos de oliveira, cultivadas de oliveiras silvestres, de murtas, de palmeiras, de árvores frondosas, para fazerem cabanas, conforme estava escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram cabanas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, e na praça, à porta das águas, e na que fica a porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio, que antes ele tinha lido os nomes no capítulo 7, construíram cabanas e moraram nelas, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. Olha o tempo, gente, na história, quem conhece um pouquinho de Bíblia, né? Desde o de Josué, depois quantos juízes, depois os reis, tudo isso aconteceu Davi, aconteceu Salomão, aconteceu um monte de coisa. Até aquele dia, os israelitas não tinham mais celebrado a festa dessa maneira, e grande foi a alegria deles. E o último versículo: dia após dia, do primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. E eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia, houve uma assembleia conforme prescrito. Amém. Quero trazer alguns aspectos desse texto, sendo mais objetivo 11 aspectos, não se apavore, não são 11 pontos, são 11 aspectos. Na verdade eu resumi, né? São 18 versículos e eu trouxe 11 aspectos dos 18 versículos. O primeiro ponto, que nos traz um aprendizado muito grande, é o motivo pelo qual eles saíram das suas casas. Versículo 1. O motivo, o que motivou eles? Todo o povo juntou-se como se fosse um homem na praça, e pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés. Então, o motivo que fez todo mundo sair das suas casas era ouvir a palavra de Deus. Preste atenção nisso. Por que nós estamos aqui? Quero que você pense nisso bem rapidinho. Por que nós estamos aqui hoje? Por que você saiu da sua casa? Se você for sincero diante de Deus, sincero e sincera, por que você saiu da sua casa? A motivação do povo, e aqui começa um avivamento espiritual, porque o que motivou o povo a deixar suas casas e se colocar ali naquela praça, era ouvir a palavra de Deus. E eles tinham tanta reverência à palavra, que quando Esdras abre o livro, o que eles fazem? Se levantam. E eles, ouvindo a palavra lida por Esdras e pelos levitas, eles começam a se emocionar. Aí você pensa assim: como que isso acontece com eles? Porque eles não tinham mais a palavra. Por muito tempo eles não tinham mais a palavra. E aí eles começam a chorar,
porque eles estavam ali de coração realmente, tanto que diz que estavam como um só homem, como um só homem, como uma pessoa só. Eles estavam ali para ouvir a palavra. O segundo aspecto é esse: eles tinham um só propósito, eles estavam ali com uma só motivação. Deixa eu dar um exemplo para vocês quando a gente vai para o retiro. Domingo é muito bom o retiro, porque na sexta a gente ainda está devagar, a gente chega lá, friozão da nossa vida, aí no sábado começa, vai indo, aí sábado de noite tem de novo, e aí domingo de manhã tu acorda num retiro espiritual, um retiro da igreja, tu toma café e faz o quê? Eu não sei se você consegue me acompanhar aqui o raciocínio, quem já foi nos retiros percebe isso. A gente não tem outra coisa para fazer em domingo de manhã, depois do café. Então todo mundo já toma café e vai, aí o louvor já começa a fazer barulho, começa a passar o som, é ou não é? E a gente já começa a ir para aquele lugar de novo. Então é praticamente 3 cultos em 24 horas, se você parar para pensar. E aí a nossa intenção, ela vai, ou porque não tem outra coisa para fazer, ou eu vou embora e eu não vou embora, então eu vou fazer o quê? Eu vou buscar Vocês entendem que o retiro, ele começa a fazer ele vai direcionando o nosso coração. Os retiros são muito bons, gente, para isso. E normalmente a gente recebe algo muito especial da parte de Deus, porque a gente se retira para estar no lugar entre irmãos, buscando o Pai. Amém? Me fiz entender? E aí vai. Agora entende por que eles estavam nesse quebrantamento? Porque eles estavam unidos ali num só propósito. Agora os muros estavam prontos, as portas fechadas, mas estava faltando uma coisa. Estava faltando o povo se conectar de novo com Deus. Então o segundo aspecto era esse mesmo propósito em todos os corações. E o terceiro ponto, que eu acho incrível, olha, depois do ponto, pediram ao escriba Esdras, pediram para Esdras, eles pediram a palavra, gente. Eles não pediram para Esdras falar da filosofia grega, eles não pediram para Esdras contar as histórias de Israel, que tinham muitas. Eles não pediram para Esdras falar de conhecimentos gerais. E não que nós sejamos contra nada disso, nada disso. Agora na igreja a gente vem para buscar, para aprender a palavra de Deus. Na igreja a gente vem para ser ministrado por Deus. Você sabe qual é o objetivo da igreja, gente? É ser um lugar pelo meio do qual você encontre em Deus a graça salvadora de Jesus Cristo, através do Espírito Santo que trabalha nos nossos corações. Não há outro motivo para vir à igreja. Não é sobre ser bem sucedido, sucesso. Não, a igreja é um lugar para o perdido encontrar salvação, e para o salvo cada vez crescer e amadurecer mais no conhecimento de Deus. Amém, gente? É para isso. E é interessante porque eles vão lá e pedem para Esdras, por favor, fala da lei para nós. E o versículo 2 diz que Esdras trouxe a lei diante da assembleia. E aí, gente, preste atenção nisso aqui. Diante da assembleia de pessoas, que era constituída por homens e mulheres, e de todos os que eram capazes de entendê-la. Qual é o papel
Até anotei isso aqui mais para o final. Mas qual é o papel? Isso é algo que eu posso dizer para vocês que nós aqui, todos nós, estamos comprometidos com isso. Qual é o papel de quem ocupa esse lugar aqui? Seja quem for. Ler a palavra, explicar a palavra e aplicar a palavra para a nossa realidade hoje, mas sem mudar o que ela está querendo nos ensinar. Esdras fez isso, ele leu a palavra e ele explicou a palavra de forma que as pessoas entenderam a palavra. Por que Jesus usou parábolas? Para nos ensinar os mistérios do reino de Deus. Então Jesus trazia para a realidade que eles estavam vivendo a palavra de Deus. O nosso papel é ler a Bíblia. E até vamos fazer um alinhamento aqui de quem prega ao vivo aqui agora. Mas não pode arrancar um culto aqui sem começar lendo a palavra de Deus. Eu já fiz muitas vezes isso, peço perdão à igreja, de arranca falando, sabe? E não começa pelo principal, que é ler o texto bíblico. Depois explicar o texto bíblico. Não o que eu acho, mas o que o texto bíblico quer dizer, porque a Bíblia não é de pessoal interpretação. Eu não posso, e ninguém aqui pode interpretar a Bíblia como quer, porque a Bíblia, ela já tem a sua própria interpretação. Cada texto aqui tem uma interpretação exata. E hoje a igreja no mundo, escuta isso, é carente de pessoas que leem a Bíblia, explicam a Bíblia e conseguem aplicar para os dias de hoje. Isso é raro. Tem muita gente que faz barulho, mas que consegue ler a Bíblia, explicar a Bíblia e aplicar a Bíblia dentro daquilo que ela propõe, é raro. Olha quem era Esdras. Coloca Esdras 7:10, só um. Talvez seja o único momento que eu saio do texto aqui. Olha quem era Esdras. Esdras era uma pessoa que decidiu. Ele fez o quê? Decidiu dedicar-se a quê? Estudar a lei do Senhor. Esse é o primeiro ponto. Olha o segundo. E ele decidiu o quê? Praticá-la. Praticar o que ele aprendia. E terceiro, ele decidiu a ensinar. Primeiro, ele decidiu o quê? Olha aqui para mim, todos vocês. Isso serve para ministério infantil, Joad, jovens, igreja, homens, mulheres, para todos. Se você não decide estudar, não decida ensinar. Vai ensinar o quê? Decida ensinar e também o quê? O desafio, praticar. E aí depois o quê? Ensinar. É uma decisão. É uma decisão. Esse era Esdras. Alguém que tinha decidido se dedicar a estudar a lei, a praticar a lei e a ensinar a lei aos israelitas. Engraçado que ele não era o único levita. Ele não era o único sacerdote. Mas é engraçado que é ele que Deus vai usar. Porque ele decidiu. Esse é um aspecto. O versículo 3 diz que o povo, voltando lá, vem comigo, Brian. Diz que o povo estava atento. Atento. Ele leu em voz alta, uma manhã inteira, de frente para a praça, e todo o povo ouvia com atenção. Olha isso, gente. Porque havia
essa disposição no coração. A gente vive hoje muito religiosidade. Gente, vir à igreja, escuta isso aqui, não pode ser uma rotina. Vir à igreja deve ser um momento solene na nossa semana. O que é um momento solene? É um momento extraordinário. E quando a gente vem à casa de Deus, o intuito é que a gente venha nessa disposição. Senhor, eu quero te ouvir, eu quero sentir e eu quero viver aquilo que eu vou buscar hoje na tua casa, junto com os meus irmãos. Eu quero entender, eu quero sentir e eu quero viver. Então esse é outro aspecto, havia essa sede no coração das pessoas. O versículo 6 vai dizer que Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. Todo o povo ergueu as mãos e respondeu amém, amém. Eles adoraram ao Senhor prostrados com o rosto em terra. Olha o temor e a reverência dessas pessoas. E aí o 8 e o 9 leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o. Esse é o papel de quem está aqui. Interpretar da forma certa, explicar, a fim de que quem está aí, entenda. Então o nosso papel, o papel de quem expõe a palavra, é trazer ela de forma fiel. E o papel de quem ouve é estar aberto, é estar sedento, é estar buscando ouvir a palavra de Deus. Gente, estou falando de um avivamento espiritual, que vai acontecer aqui, a partir do capítulo 8, até então foi uma restauração física, agora começa uma restauração espiritual. O versículo 9 agora, olha o que vai dizer: então Neemias o governador, Esdras o escribas, os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: esse dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, nada de tristeza e choro, porque o povo estava o quê? O povo estava o quê, gente? Chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando a gente vem de coração, quando a gente está de coração aberto para ouvir a palavra, entenda isso aqui que acontece, já aconteceu em alguns momentos com você, e quando não acontece, é porque a gente não está com essa disposição. Então, a palavra, como todo o ensino que a gente recebe, primeiro ela atinge o quê? A nossa razão, o nosso intelecto. Entendi a palavra. Agora, quando você está aberto para a palavra, no segundo momento, ela atinge a tua emoção. Porque foi isso que aconteceu aqui. Eles ouviram a palavra, e a palavra mexeu com a emoção. E aí entra o terceiro ponto, quando a palavra ela atinge a nossa razão, toca a nossa emoção, ela gera volição. O que é isso? É uma decisão de viver a palavra, viver aquilo que aprendeu. Então é razão, emoção, volição. Eu entendo a palavra, e eu sou tocado pela palavra, e eu decido viver aquilo que eu aprendi. Por quê, gente? Porque quando atinge só a nossa razão, a gente não se move. Não se move. Quando atinge só a emoção, e tem muitas igrejas que são conduzidas na emoção, só na emoção. Eu não estou dizendo que eu sou contra a emoção, mas só na emoção. Vira um misticismo.
que também não leva as pessoas a se posicionarem. Agora, quando acontece o que aconteceu aqui com esse povo, eles entenderam a lei, e aquilo falou no coração deles, e aí eles vão dizer, você vê que eles estão dispostos, tanto que depois que Esdras diz, e Neemias reforça, esse dia é consagrado, não é dia de choro, é dia de alegria, a volição, a decisão, eles vão para casa e eles vão celebrar, e eles vão comer, e eles vão beber, e eles vão repartir e vão celebrar. Vocês entenderam? Vocês estão comigo, gente? Senão eu vou repetir tudo. Amém. Hoje eu já vivi momentos na igreja que um dia eu estava no MBCV, lá em Novo Hamburgo. Gente do céu, uma irmã, um dia não, teve alguns dias que isso aconteceu. Uma irmã tirou a minha paz, porque o pastor pregava e ela dizia, aleluia, 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 o culto inteiro, misericórdia, 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 glória a Deus, assim gente, assim. Eu cheguei a lembrar das palavras sábias da minha mãe. Tu quer te aparecer? Pinta a bunda de vermelho e sobe no poste. Minha mãe dizia para mim. Não dava para ouvir o apóstolo, gente, de tanto que ela gritava. De tanto que se manifestava. Eu acho interessante algumas igrejas. Eu vou falar do que eu vi, já percebi. De estar do lado, tá? Não estou inventando. Louvor bombando. Bombando. A pessoa não se manifesta. Baixa o aleluia! Ah, gente. Grita quando o louvor está alto. Sabe, vem no som. Ao menos eu até quando estou o som baixo. A gente já não é assim, pastor Ronaldo, não é? A gente está ali às vezes em língua ali, subindo quase. Louvor baixo. A gente baixa junto. A gente não quer incomodar os outros. É o nosso momento com Deus. Não tem que incomodar o do lado, gente. Eu não estou falando do que me disseram, ou do que eu acho, do que eu vi. Do que eu vivi. Então eu preciso entender a palavra, sentir e decidir o que eu vou fazer. Diga assim, eu entendo a palavra, ela toca o meu coração, e eu decido o que eu vou fazer. Diga, eu entendo, eu sinto, eu faço. Não é assim, que a gente, não é assim, eu senti de fazer isso aqui. A gente não faz isso, a gente entendeu algo, e depois que a gente entendeu, o que a gente sentiu. E daí quando a gente sentiu, não é quando mais a gente decide fazer, sim ou não, estão comigo ou não estão? Estão entendendo o que eu estou falando? Então a gente ouve e entende, entendi. Eu já vivi coisas que me falaram, eu entendi, mas eu não senti, e aí eu não fiz. Agora quando eu entendo, e quando eu sinto, eu faço. Essa é a ordem. E diante da palavra de Deus também funciona nessa ordem. O versículo 12. Olha, eles receberam a instrução. Não é para de chorar. Para de chorar. Uma vez eu estava num retiro, gente. E tinha uma irmã. E estava assim um grupo de intercessoras orando.
E a irmã não tinha força para levantar. E aí me chamaram. Cássio, vai lá porque tem uma endemoniada lá. Eu, puxa vida, né? Manda o Maidana. Cadê o Maidana? Tá aí, não? Maidana gosta, tá, gente? Precisou qualquer dia, hora, Maidana. É o genro do pastor Ronaldo. O pastor Ronaldo pode ir junto. Fica na retaguarda, né, pastor? Aí me chamaram, né? Que a irmã estava endemoniada. Eu fui, né, assim, né? Olhando. Porque um dia cheguei, estava num culto e me chamaram. Cássio, vai lá porque tem uma senhorinha endemoniada. E eu fui, cheguei feliz, gente, porque eu ia ajudar. Bem assim, bem feliz assim. Quando eu cheguei, a senhorinha pegou o telefone e quis me dar uma telefonada na cabeça. E eu abracei ela assim, ó. Uma senhorinha. Deve ter, olha, entre 60 e 70 anos. Magrinha, gente. Uma força descomunal. E eu segurei aqui as pastoras lendo a Bíblia. E eu num sufoco com a véia. Eu disse, tá, e aí? Eu, solta que ela vai ficar aqui até sair isso aí. Aí, ficamos ali, que briga com aquela senhora. Mas eu fui lá, né, daí como eu já tinha um receio, né, e era uma jovem, não era uma senhora, eu fui olhando, né. E eu vi, mas demônio dá força, não tira as forças. A guria não tinha força para se levantar, e as intercessoras aqui, ó. Aí eu fui bem pertinho, e eu tinha visto ela no momento da palavra. Eu fui bem pertinho, e perguntei assim, tu tá bem? Bem pertinho assim. Ela disse, não. Lógico, estava aos prantos, como é que tá bem, né? Minha pergunta foi idiota, mas tudo bem. Eu queria ver se era um bicho ou era ela, entendeu? Era isso a pergunta que eu fiz. Tu tá bem? Porque já a hora diz assim, já tenta te morder, é um troço assustador. Por isso que eu não gosto de participar muito. Me chame só em último caso. Aí ela me olhou, daí ela disse, não estou bem. Daí eu disse assim, tá, mas o que aconteceu contigo? Ela estava com um tumor no braço, uma bola. E ela estava crendo no milagre. E ela foi para o retiro para vivenciar um milagre. E não aconteceu, era bem aqui no pulso. E ela estava decepcionada, ela estava desesperada. Ela não estava endemoniada, gente. Vocês conseguem entender a falta de entendimento do meio religioso? Muitas vezes eu vi isso. Um dia tinha uns jovens na igreja que gostavam de se endemoniar. Você não tem noção, gente, que a gente já viveu. Tinha uma vez que estava lá e não saía, já era tarde da noite, não saía. Aí o pastor teve uma sabedoria, disse, vamos fazer o seguinte, as janelas têm grade, não tem como sair. Vamos deixar ele aqui até amanhã? Vamos sair e fechar a porta. Por Deus, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu acho que demônio tem medo de ficar sozinho no escuro. Saiu, a pessoa foi liberta em minutos, nós estávamos numa luta, foi liberta nos minutos, a gente começou a sair, apagamos a luz e ele ficou bom. De verdade eu estou falando, real isso aqui aconteceu. Real. Então se tiver um endemoniado, deixa no ministério infantil, também não tem como pular a janela, desliga a luz, fecha a porta. Se for demônio vai ficar se batendo. Mas se for normal, vai sair na hora. Eu não estou brincando com isso, porque a gente já viveu coisa séria. Mas a gente já viveu muita bobagem. E aquela menina, gente, era uma jovem, bem jovem. Ela só estava desesperada. E aí, a gente começou a conversar com ela, e falar que Deus era poderoso, e falar que Deus podia fazer de outro jeito, e ela queria que fosse Deus e não a medicina, e eu disse, mas Deus também pode trabalhar através da medicina. A palavra de Deus, ela só produz tristeza num momento, está lá em 2 Coríntios 12, 2 Coríntios 12, 7, vê para mim, se é, agora não sei. Não, então bota o 9, 7. Então bota o 7, 7. Bota o 8.
Não ri. Bota o 9. Não, bota o 7 e 8. Não 8 e 7. Não me atrapalha, Brian. Tá, bota o 7 e 9. Aí, viu? Fala agora, fala agora. Fala agora, fala de mim agora. Agora, porém, me alegro. Não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza de vocês os levou ao... Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Então assim, a tristeza segundo... Bota o 10. Acho que o 10 que crava. Aqui, era esse que eu queria, Dani. A tristeza segundo Deus produz o quê? Arrependimento para a salvação. Mas quando a gente recebe a salvação, aquela tristeza se transforma em alegria. A palavra de Deus só produz tristeza no nosso coração se for para arrependimento. E o fim do arrependimento é a graça, é o perdão e é a salvação. Estão entendendo? A palavra de Deus, ela produz alegria. Quantos dias você chegou aqui desanimado e saiu renovado? Aconteceu já com quem aqui? Sinceramente, levanta a mão. O pastor Ronaldo falou na nossa reunião ministerial, nossa vigília, né, pastor? Posso falar? Não, eu vou te dizer que eu não quis te dizer, mas vou te dizer agora. Eu também não estava com vontade de vir aquele dia. Pô, é sexta de noite. Estava frio. Mas a gente vem pelo compromisso que nós entendemos que temos com Deus. Aquele dia eu não senti de vir. E o pastor Ronaldo falou para mim, não estava sentindo de vir. Que bom que eu vim. E ele me falou e eu pensei, eu estou sentindo a mesma coisa, mas eu só pensei, eu não falei para ele. Estou falando agora. Não, realmente não dá vontade de vir na reunião ministerial, mas depois que a gente vem, a gente diz que bom que a gente veio. Porque a palavra de Deus sempre vai produzir algo bom em nós. Amém? Se você receber a palavra, olha aqui para mim. Se você vir aqui de coração, o mínimo do coração aberto, a palavra de Deus, ela produz alegria. A tristeza deles, que eles estavam chorando, sabe por quê? É porque ao ouvir a palavra, eles viram que tudo que eles viveram foi por não praticar a palavra. Mas a palavra também diz que se a gente se voltar para Deus, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar, e se humilhar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua. Vocês entendem que a palavra de Deus sempre gera algo bom em nós? Amém, gente? Então, versículo 12, a gente vê, volta lá então, Dani, então o povo saiu para comer, olha só gente, eles ouviram, eles sentiram, e Neemias e Esdras disseram, preste atenção aqui, estão comigo sim ou não? Tá, olha só, eles ouviram, eles sentiram, porque eles choraram, então eles sentiram, eles disseram, não é tempo de choro, é tempo de alegria, é tempo de sair, é tempo de comer, e é tempo de repartir com quem não tem nada preparado, e é tempo de celebrar. Então todo o povo fez o quê? O que o povo fez? Ó a volição que eu falei. Ouviu, entendeu, sentiu, fez. Foi o que aconteceu com o povo. Então o povo saiu para comer, repartiu com quem não tinha nada preparado. Gente, eu não consigo olhar para a Bíblia e não ver a generosidade o tempo todo. Reparte, 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 com grande alegria. Agora preste atenção, pois agora o quê? Agora o quê, gente? Agora o quê? Compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Ouvidos atentos, mente aberta, temor, reverência, adoração. Gente, avivamento espiritual, sem medo de errar. E é interessante que a vida espiritual, até lembrei da cruz. A vida espiritual, um avivamento espiritual, ele não só ecoa na vertical, presta atenção a cruz, ó. Não sei se tem alguma coisa a ver, tá? Eu que fiquei lembrando hoje, enquanto estudava. Ela não só ecoa na vertical, como também na
Então eu me conecto com Deus e eu olho para as pessoas que estão ao meu lado. Estão entendendo, gente? Todo avivamento espiritual, ele vai te levar a uma vida de adoração a Deus, mas não inclui apenas o nosso devocional, o nosso erguer as mãos. Não, um avivamento espiritual, ele ecoa assim no temor, na reverência, na dedicação, no devocional, numa vida de busca a Deus, mas ele também vai atingir, vai reverberar, é assim que fala? Vai reverberar no amor ao próximo, no servir, no contribuir, no ajudar, no socorrer, no reconciliar. Amém, gente? Quando a palavra de Deus, esse é outro aspecto, quando a palavra de Deus é explicada, recebida, ela produz alegria. Ela produz alegria. E eu estava lembrando como tem gente que diz assim, eu já ouvi essas palavras, recebi umas palavras já assim, eu vejo uma sombra ao redor de ti. Ô gente, olha aqui para mim, é profeta do caos. Profeta das sombras, profeta do Batman. Batman é o cavaleiro das sombras. Entende? Eu vejo uma sombra ao redor de ti. E daí, normalmente, eles já dão aquele chute, né? Pá, alguém fez um trabalho. E daí tu fica... Oh! Se a pessoa, então, ora, falando, o gaúcho orando em carioca. Porque Deus... A gente falou na reunião ministerial, vocês já viram isso, gente? Vocês sabem disso? Não. As pessoas, quando elas são muito ungidas. Como é que tu falou? Como é que tu falou, Bit, que estava o louvor? O louvor estava... não estava ajeitado. O Bit disse, o louvor hoje está azeitado. As pessoas que estão no óleo. Diz o Bit que o louvor estava azeitado hoje. Mas as pessoas que estão no óleo, eu estou tirando, já deixo claro antes aqui. Quando elas vão orar, elas já mudam até o sotaque, não é mais gaúcho agora, é carioca. Eu estou falando que eu ouvi já os gaúchos, porque Deus, elas começam a orar, porque começa a chorar também junto, porque Deus, gente, pelo amor de Deus, o Espírito Santo não muda o teu jeito, pode mudar a grossura sim, mas não vai mudar o jeito que tu fala, poxa. E depois vem e dá uma profetada nessa da gente. Como é que a gente começa a repreender gente, a palavra de Deus só vai produzir tristeza se for para o quê? Arrependimento. No mais, a palavra de Deus, ela pode confrontar, ela pode instruir, ela pode exortar, mas ela também vai te consolar e vai te alegrar, porque Deus não é um Deus que mostra só um caminho, não, Ele sempre nos dá uma nova chance, amém? Sempre, sempre. Quando você lê, quer ver a prova viva? Esse povo, quando foi exilado, está lá em Jeremias 29:11. Todo mundo gosta de Jeremias 29:11, mas não entende que eles estavam exilados. Coloca o versículo 4 primeiro, 29:4. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Sempre que você lê isso, Deus está em guerra. O Senhor Ele está em guerra. O Deus de Israel, a todos os exilados, que deportei, Deus falando, assim diz o Senhor, aos exilados que eu deportei de Jerusalém para... Neemias é quando eles voltam da Babilônia para Jerusalém. Agora bota o 11. Olha só, gente, Deus diz, eu mandei vocês para ir, mas eu conheço os planos que eu tenho para, declara o Senhor, e agora não é dos exércitos, agora é e são planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos para dar a vocês o quê? A esperança e vocês estão vendo que o mesmo Deus que diz, vocês estão colhendo o que vocês plantaram, é o Deus que diz, eu sei os planos que eu tenho para vocês, e são planos de bem e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Quando é de Deus, traz esperança junto,
traz alegria junto. Porque a palavra de Deus é luz, gente. Ela não amedronta. Ela corrige. Ela mostra. Mas ela não amedronta. O que eu achei mais tremendo também, e é o último ponto, é no versículo 13, que diz: no outro dia o povo voltou para buscar mais. No segundo dia do mês, quer dizer, o primeiro tinha acabado, os chefes das famílias, os sacerdotes, os levitas, se reuniram com o escriba Esdras, para estudar as palavras da lei. No outro dia eles voltaram para aprender mais. Se a gente tiver essa sede no nosso coração que esse povo tinha, deixa eu indicar um filme para vocês, talvez vocês vão entender um pouquinho do valor da palavra, é o livro de Eli, porque eles não têm mais a Bíblia, e está todo mundo correndo atrás da Bíblia, e é um livro até um pouco violento, mas eles querem a Bíblia, porque eles entendem que a Bíblia, ela vai corrigir o mundo de novo. E Eli, ele protege a Bíblia o tempo todo, e no final eles pegam a Bíblia, e a Bíblia é daqueles... Hã? Eu não entendi, mas é isso aí. Braille. Ele lia com os dedos, né? Ele não tinha as letras. E aí eles protegem tanto, e no final, olha o filme, senão eu vou contar o final. Estou louco para contar o final. Vocês querem ouvir o final? Não, vão olhar o filme. Nem sei se tem esse filme em alguma... Tem? Tem? Mas eu digo para vocês, no final ele diz o seguinte, que foi o grande aprendizado que eu tive. Eu protegi tanto o livro, que talvez esqueci de viver o que ele ensina. Que Deus tenha de nós. Vamos nos colocar de pé. O avivamento, gente, ele vai vir da palavra de Deus. Aliás, ele vai vir do entendermos a palavra de Deus, sermos tocados por ela, e isso vai nos levar a viver ela. É ouvir, entender, sentir e aplicar. E essa aplicação, gente, ela sempre vai me levar a uma conexão maior com Deus, e essa conexão maior com Deus sempre vai nos levar a sermos pessoas diferentes com aqueles que estão ao nosso redor. Amém, gente? Então é na vertical e é também na horizontal. Quanto mais nós amamos a Deus, mais esse amor, ele se derrama para aqueles que estão ao nosso redor. Gente, bem prático assim, bem prático. Deus é amor, Ele não tem amor. Deus, Ele é amor. E se eu busco a Ele, buscar, entender, sentir, ser tocado por Ele, e aí eu vou para fazer aquilo que Ele orienta, e quanto mais eu me conecto com Ele, Ele é amor, mais cheio de amor a gente vai ficando, ó, vai crescendo em amor a Deus, e olha o que acontece com quem é cheio de amor, esse amor transborda. Ui, fiz demais, era só um pouquinho. Que assim seja a nossa vida, amém? Que não seja de pouquinho amor, mas seja de muito amor. Quanto mais a gente for tocado pela palavra de Deus, mais a gente vai transbordar desse amor àqueles que estão ao nosso redor. Não tem como uma pessoa ser cheia de Deus e não olhar para os lados. Não tem. A gente consegue ver o amor de Deus que tinha em Neemias, porque deixou lá a comodidade dele para vir restaurar os muros. Vocês entendem que quando a gente está cheio do amor de Deus, esse amor transborda e vai alcançando aqueles que estão ao nosso
redor. Faz sentido sim ou não, gente? Que o Senhor nos encha desse amor. Que o Senhor nos encha dessa palavra viva, poderosa, que às vezes mexe com a gente, porque diz que Deus faz a ferida muitas vezes, mas Ele também cura a ferida. Fez a ferida e a curará, e nos revigorará, disse o profeta Oséias. Para quê? Para vivermos diante dEle. Acho que é Oséias 6,3 diz isso. Que Ele, o próprio Deus, Ele faz a ferida, Ele liga a ferida, Ele cura a ferida. Conheçamos e esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo quanto nasce o sol, o Senhor aparecerá. Ele virá a nós como chuva, como as chuvas da primavera que regam a terra. Bota um então. Esse aí mesmo. Venham. Ô gente, quem conhece o livro do profeta Oséias sabe o que está acontecendo com o povo aqui. O povo está prostituído. E o Senhor diz: venham, voltemos para Ele nos despedaçou, mas nos trará a cura. Ele nos feriu, mas nos enfaixará as nossas feridas. Versículo 2. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. E ao terceiro dia, Ele nos restaurará. Para quê? Para que vivamos na sua. Vocês entendem que a palavra de Deus, ela pode ter, dar aquela mexida. Mexe. Mas mexe para a salvação. Mexe para curar, mexe para libertar, mexe para restaurar, mexe para transformar. Amém, gente? Feche seus olhos, senão eu não vou parar hoje aqui. Pai, obrigado. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor nos ama. Porque o Senhor sempre tem os olhos e os ouvidos voltados à nossa oração. Nós estamos aqui nessa noite em Tua presença, Pai, nesse lugar que é a Tua casa. Nós somos Teu povo, Teus filhos, Tuas filhas. E nós oramos, ó Pai, por esse despertar espiritual. Oramos por esse avivamento espiritual. Que esse avivamento espiritual aconteça no nosso coração. Que a gente entenda o poder da Tua palavra. Que a gente sinta, seja movido pela Tua palavra. Que a Tua palavra mexa, Senhor, nos nossos corações, e que isso nos leve a agir, a nos mover segundo a Tua vontade, que isso nos leve para mais perto de Ti, e que em Ti nós possamos ser cheios da Tua presença, do Teu amor, da Tua vontade, e que isso possa transbordar através de nós, para aqueles que estão ao nosso redor, que a Tua presença nos cure, nos liberte, nos restaure, nos transforme, Pai. E que isso, Senhor, nos mova aqueles que estão ao nosso redor, para que sejamos o sal, a luz, que a Tua palavra seja a luz em nós, e que nós sejamos luz na vida daquelas pessoas que estão na escuridão, para que o Teu nome em nós seja glorificado, Pai. Nós oramos nessa noite, Pai, nós clamamos nessa noite, para que o Senhor avive a nossa vida, a começar na minha vida. Aviva, Senhor, a Tua palavra no meu coração, aviva a Tua palavra no coração de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que aqui estão nessa noite. Aviva, Senhor, que a Tua palavra não fique só na razão, desça ao coração, Senhor, trabalhe nas emoções, Senhor, e que isso faça com que cada um se mova de uma forma diferente, decida, se posicione, como filhos e filhas do Senhor, Pai. No nome de Jesus nós oramos, aviva-nos, Pai, aviva-nos, 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 para que sejamos a igreja do Senhor, para que sejamos a Tua igreja nessa terra, que sejamos o corpo de Cristo nessa terra, que se move na direção daquele que está perdido, que está doente, que está fraco, que está enfermo, que está oprimido. Pai, no nome de Jesus nós oramos, Pai, nessa noite. Oramos nessa noite para que a Tua palavra nos desperte cada dia mais, em nome de Jesus. Amém.